em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Grande abraço para você, iniciando mais uma edição do Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, esclarecendo as suas dúvidas na área do direito previdenciário. Bom dia! Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. E comigo ele, especialista em direito previdenciário, professor Paulo Bacelar. Olá, professor, bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui mais uma vez, falando aqui sobre direito previdenciário para os ouvintes. E você, tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, alguma questão? Entre em contato com a nossa produção, 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, a primeira pergunta de hoje vem de Aracati, do Marcelo. Minha mãe é aposentada e recebe a aposentadoria do meu pai. Ela tem 78 anos e só recebe R$300 do salário do meu pai, porque o resto fica com o banco desconta do empréstimo. Isso tá certo? O meu pai falecido e o banco é privado. Olha, quando a pessoa faz um empréstimo consignado no seu benefício, ao falecer, esse empréstimo não pode mais ser descontado, existe um seguro. Então, ela não pode ser descontada na pensão, não pode ser descontada em outro benefício. Então, ela precisa ver isso com o banco e, caso seja descontado valores do falecido, ela precisa ir no INSS também para pedir a baixa desse desconto. Verificar com o banco qual é o desconto e de onde veio esse desconto. Se comprovar que era do falecido, ela tem que ir no INSS pedir para tirar esse desconto, que é indevido. Ivanildo, em Maranguape, tenho 47 anos e 22 anos de contribuição. Com quantos anos eu posso pedir a minha aposentadoria? Quantos anos, Marcos? Desculpa. Ele tem 47 anos, professor Paulo Bacelar. 47 de idade e 22 de contribuição. Nesse caso, ele só vai se aposentar mesmo com a idade mínima, que é de 65 anos de idade. Naldo, em Barreiras, gostaria de saber, sou pescador, contribuo com a colônia de pescador desde os 18 anos. Hoje eu tenho 45, me aposento com quantos anos? Com 60 anos de idade e no mínimo 15 anos de comprovação dessa atividade rural. Precisa ter 60 de idade. Tem que comprovar atividade, né, professor? Isso, comprovar atividade, com 60 de idade ele se aposenta. Antônia, em Itapajé, recebi auxílio-doença no ano de 2020 por uns 3 meses. Não recebi o ano todo. Eu tenho direito a receber auxílio-maternidade agora em 2023? Até 5 anos da data do parto, ela pode requerer o salário-maternidade se era devido. Aí precisa saber qual é a qualidade dela de segurado, se ela contribuiu. Se ela tem direito ao salário-maternidade, ela pode pedir até 5 anos. Até 5 anos, professor Paulo Bacelar, se ficar comprovada a contribuição dela, 10 contribuições anteriores ao parto, né? Se ela tem direito ao salário, ela pode pedir até 5 anos depois do parto. Pergunta que vem agora da Francisca, em Juazeiro do Norte. Francisca, seja bem-vinda ao nosso programa. Recebo o BPC e meu marido se aposentou como agricultor com as mesmas provas. Eu gostaria de saber o motivo de eu não ter conseguido como agricultor. Somos casados, ele trabalhou 12 anos de carteira assinada. Isso aí depende quais foram as provas que ela apresentou. Se ela tiver apresentado as provas do marido, com as provas do marido, ela pode ter direito sim à aposentadoria. E se foi um erro do INSS, ela pode recorrer na justiça e ganhar esse processo tranquilamente. O meu xará aqui, professor Paulo Bacelar, o Marcos Antônio, em Oroz, pergunta o seguinte: quero saber se já posso me aposentar. Eu tenho 29 anos de contribuição e 57 anos de idade. Ainda não, né, professor? Não, precisa ter 62 anos de idade, se caso a mulher, e 65 anos de idade, no caso o homem.
Osvaldo em Maranguape. Olá, Osvaldo. Eu queria saber se eu tenho direito a me aposentar. Eu tenho 10 anos e meio de INSS e 3 anos de serviço militar. E paguei um ano autônomo e 5 de agricultor. E tenho 67 anos de idade. Ele pode somar esses períodos todos. Se fechar os 15 anos, ele já tem direito à aposentadoria híbrida, que é os 65 anos de idade. Mas precisa fechar os 15 anos com a soma desses períodos. Fátima em Paramoti, professor Paulo Bacelar. Eu queria uma informação, porque eu ensinei de carteira assinada na prefeitura no ano de 75 a 78. Aí eu tive uma parada e depois comecei novamente na mesma prefeitura de 85 a 87. Depois eu tive vários projetos, tudo com contribuições. Quando eu completei 60 anos, eu tinha mais de 17 anos de carteira assinada, mais de 17 anos de contribuição. Aí eu me aposentei só com puridade, não foi como professora, não foi nada, só com o salário mesmo. Eu queria saber, porque eu tenho ouvido na televisão uma conversa de revisão da vida toda. Eu queria saber se eu tenho direito a essa revisão. A dúvida dela, da Fátima, em Paramoti. A revisão da vida toda, ela é uma revisão para somar os salários antes de 94. Ela teve períodos antes de 94, foi professora de 75 a 78. Então pode ser considerado esses salários dela de professora e verificar se ela tem direito a essa revisão. Mas para isso precisa calcular, precisa fazer cálculo. Você deve procurar um escritório que faça cálculo de revisão desses benefícios para poder saber se você tem direito. Professor Paulo Bacelar, agora tem a pergunta da Maria em Fortaleza. Tenho 62 anos de idade, sou contribuinte individual do INSS desde 2014. Mas antes eu contribuí uns 4 anos em empresa privada. Passei 3 meses afastada pelo INSS por incapacidade. Eu tenho problemas nos ossos e possivelmente o médico irá me afastar de novo. Eu gostaria de saber se esse período que eu fico afastada se interfere na minha aposentadoria, se interfere no tempo de contribuição. Não, esse período, se você voltar a contribuir, ou seja, depois que você tiver o benefício de afastamento, né, que é o benefício de auxílio-doença, voltar a contribuir, esse período vai ser contado para a sua aposentadoria, mas você precisa voltar a contribuir depois que ele é cessado. Francisca, em Fortaleza, tenho 10 anos de contrato, tenho 6 anos de efetivada, eu tenho 34 anos de idade. Com quantos anos eu vou poder me aposentar? Com 34 anos de idade, somente com 62 de idade e tendo 15 de contribuição para você se aposentar. Maria, em Acopiara. Meu esposo tem 63 anos de idade e ele foi contribuinte de carteira assinada por 5 anos. Contribuiu por 6 meses e parou. Será que ele consegue o BPC com 65 anos? Olha, ele não contribuiu o tempo todo, né? Os 15 anos. Então, somente o PPC mesmo. Então, para ter direito ao BPC, basta a idade e que ele não tenha renda familiar maior do que um quarto do salário mínimo, que dá R$ 330 por mês per capita, ou seja, dividido o número da renda das pessoas pelo número de pessoas. Então, vai ter que ter essa condição para ele poder ter direito ao BPC. Envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Tem alguma dúvida, alguma questão? Entre em contato com a gente. O nosso WhatsApp, anote: 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta do Cícero em Brejo Santo. Eu tenho 23 anos de contribuição. Quando posso me aposentar? Ele só não colocou aqui a idade. Mas precisa ter 65 anos de idade, no caso aí, para poder se aposentar. Crist... Já tem o tempo mínimo, mas precisa, né, ter a idade de 65. Professor Paulo Bacelar, a pergunta agora da Cristina em Messejana. A minha pergunta é o seguinte: como dona de casa, se eu contribuir como dona de casa, quando eu me aposentar, meu filho perde o BPC, ele é autista, porque uma moça do INSS disse que eu teria que contribuir como facultativo, então, para não perder o BPC do meu filho. É isso mesmo, professor Paulo Bacelar? Ela já contribui como dona de casa, né? E dona de casa é como facultativo. Então, a contribuição dela como facultativo não vai dar problema no benefício do filho dela. Porém, quando ela se aposentar, para ela ter direito, para o benefício dela de aposentadoria, que aí vai ser uma renda familiar naquela casa. Se a renda dela for de um salário mínimo, né? No caso que ela está contribuindo como dona de casa,
e ela não tiver 65 anos de idade, aquela renda vai ser contada na aposentadoria, no cálculo da renda familiar. Então ela só não vai dar problema se ela tiver 65 anos de idade, com um salário mínimo, e aí ela não terá direito, não terá problema nenhum na aposentadoria. A aposentadoria não terá problema nenhum para o benefício do filho dela. Ela tendo uma aposentadoria e não tendo 65 anos de idade, essa aposentadoria pode dar problema para o filho dela, sim. A Maria, no Crato, participa com a gente. Eu tenho carteira assinada há 17 anos com meio salário. Eu sou MEI. Vou poder me aposentar? Tenho 51 anos. Não, ela vai se aposentar com 62, né, que é a mulher. Ela já tem 15 anos, 17 anos, né, tem os 15 anos necessários como MEI, mas precisa ter os 62 anos de idade para ela se aposentar. Maria, em Fortaleza, sou auxiliar de serviços gerais da prefeitura há 26 anos de contribuição e tenho 59 anos de idade. A prefeitura não possui previdência própria. Com quantos anos eu vou poder me aposentar? Com 62 anos de idade, que ela já tem aí o tempo necessário, que é de 15 anos no mínimo. Então ela vai precisar mais 3 anos para poder se aposentar. Antônio Wilson, em Crateús, manda a seguinte pergunta. Professor Paulo Bacelar, desejando um bom dia para o professor. Em Crateús, ele diz aqui que o programa é muito bem ouvido, viu, professor Paulo Bacelar? E uma dúvida aqui, tem um processo em tramitação no Juizado Especial Civil e pintou contestação do INSS, o que quer dizer isso, no meu caso, é BPC. Olha, o juizado especial é federal, então ele vai julgar os casos que o INSS negou, né, ao segurado, ao requerente do BPC. Quando a pessoa entra com o processo, o INSS vai fazer a defesa, e essa contestação é a defesa do INSS, para dizer que aquele benefício foi indeferido corretamente, porque teve renda maior do que um quarto salário mínimo, ou porque ele não estava cadastrado no CAD único, enfim. A defesa do INSS vai analisar os fatos, né? E verificando que o benefício foi indeferido, ou seja, foi negado corretamente, ela vai fazer a defesa. O INSS vai fazer a defesa. E a contestação é essa defesa que o INSS faz no processo judicial. Pergunta agora do Gerson em Fortaleza. Contribuí com o INSS por 23 anos, me aposentei com um salário mínimo. Eu quero saber se eu tenho direito a um valor maior por ter contribuído mais de 15 anos. Depende. O homem, ele se aposenta com 60% da média de contribuições até 20 anos. Então, só aumenta o valor da aposentadoria, do percentual dessa média, quando ele contribui com mais de 20 anos. Então, se ele trabalhou 20 anos mais um ano, 21 anos, ele se aposenta com 62% da média, que também não aumenta muito. Então, vai depender muito da média e do tempo todo que ele contribuiu para poder somar esses 2% para cada ano que ultrapassa os 20 para o homem, e ele poder ter uma média boa e também um percentual bom, porque só com 20 anos ele vai se aposentar com 60% da média. 15 anos ou 20 anos é sempre 60% da média de contribuições. Francisca em Camusim, agora professor Paulo Bacelar. Meu filho tem 4 anos, descobri que ele tem hiperatividade. Tem como eu conseguir um benefício para ele? E se ele tiver direito por toda a vida esse benefício, se ele tiver direito, como é que eu posso entrar com esse processo? Olha, ele precisa ter pelo menos um laudo médico atestando o problema dele e o que isso afeta na vida dele, para o INSS verificar se ele tem incapacidade por 2 anos, né? Se ele tem um impedimento de 2 anos no mínimo. Depois disso, ele vai ligar para o 135 ou entrar no meu INSS dele, do filho dela, né? Com a senha dele, vai ter que fazer uma senha para ele e requerer o benefício pelo meu.inss.gov.br. Júnior, em Tianguá, minha sogra deu entrada na aposentadoria com 55 anos como trabalhadora rural. Veio negada, ela tentou de novo e veio negada novamente. Hoje ela está com 65 anos e ainda não conseguiu sua aposentadoria. Mas ela tem 7 anos de carteira assinada e recebe pensão do marido. Se ela pode dar entrada na aposentadoria? Olha, vai precisar ter 15 anos de contribuição
cadastrado, né, no sistema do INSS e 62 anos de idade para ela poder pedir a aposentadoria dela. Se está faltando informações, ela precisa fazer os acertos dos vínculos para poder fechar os 15 anos e ela poder pedir a aposentadoria dela. Agora não tem problema se tiver tudo certo e ela pedir aposentadoria, sendo que ela recebe pensão do marido, né, professor? Não tem problema nenhum. O Otton Ferreira, em Guaraciaba do Norte, entra em contato com a gente e manda a seguinte pergunta. Gostaria de saber se um benefício é concedido por mais de 7 anos, não tem a possibilidade de um auxílio-doença virar permanente, professor Paulo Bacelar? Olha, até tem, mas não pelo período. O que vai gerar a aposentadoria permanente é um laudo novo, atestando que ele não tem mais condição de se recuperar, de melhorar, de voltar a trabalhar. Então, você apresentando um laudo nessas perícias periódicas que tem do auxílio-doença, aí o médico pode transformar esse benefício em aposentadoria. Helena, em Pacajus, eu tenho 57 anos, recebia o Bolsa Família e fui cortada. Eu pagava o INSS pelo código 1929, 5%. Como fui cortada do Bolsa Família, o INSS disse que eu tenho que pagar pelo facultativo. Eu tenho 11 anos de contribuição, o que eu faço? Olha, ela já pagava no facultativo, ela paga 19,29. Então isso não vai interferir em nada no recebimento do Bolsa Família dela. Maria de Fátima, em Maranguape, fiz 62 anos de idade agora em outubro, eu tenho 15 anos e poucos meses de INSS, eu dei entrada, mas foi despachado, porque eles estão dizendo que tem que reabrir para a inclusão de análise do período de baixa renda. Eu queria saber se é necessário pagar os anos que falta, tem que pagar mesmo, professor Paulo Bacelar? Olha, se ela já tem 15 anos, não tem que pagar os 15 anos. Agora, ela vai ver se vai ser válido. Ela pode estar falando que o INSS não validou as contribuições que ela pagou. Se ela não teve o cadastro único atualizado de 2 em 2 anos, se ela tinha renda declarada de que não recebia renda no CAD único, mas tinha alguma renda lá, o INSS não vai validar essas contribuições que ela pagou como dona de casa. O 1929, como dona de casa, precisa ser validado pelo INSS. Para o INSS, na hora da aposentadoria, analisar se a pessoa tinha as condições para pagar como dona de casa, que é o cadastro único atualizado, de 2 em 2 anos, e que não tenha renda declarada no cadastro. Se o INSS não validou, aí ela vai ter que pagar a diferença de 5% para 11%. Para poder esse tempo ser validado pelo INSS. Maria, em Viçosa, eu tinha uma perícia marcada para o dia 28 de novembro, mas o perito da minha cidade faleceu. Eu fui remarcar, mas só tem vaga para o próximo ano. Nesse período, eu já estou aposentada. Fui no INSS, o servidor de lá informou se eu remarcar minha perícia, eu vou me prejudicar, porque só tem perícia no próximo ano e eu já estaria aposentada, pois falta só 4 meses. E já faz 1 ano que eu quebrei o meu braço e vai fazer também 1 ano que esses papéis estavam no INSS. Que demora, hein, professor? Mas se ela não fizer a perícia, também não né? vai receber o benefício e ela não vai receber o atrasado, né? Então, se ela já tem direito à aposentadoria, ela pode pedir a aposentadoria e fazer a perícia médica, porque o benefício será concedido o atrasado para ela poder receber. Tem agora uma pergunta de uma pessoa que não quis se identificar. Quem tem BPC Loas pode contribuir para o INSS como autônomo? Ele poderá se aposentar quando chegar a idade e o tempo de contribuição? Olha, não pode contribuir como autônomo. Ele pode contribuir como segurado facultativo, no código 1473, de 11% do salário mínimo. E aí ele terá direito à aposentadoria quando ele completar os 15 anos e 65 anos de idade. Pergunta agora da Lucileuda Cavalcante, em Piquet Carneiro. Eu gostaria de saber se os enfermeiros aposentados vão ter direito a essa correção aí dos benefícios por conta do piso salarial da categoria, professor Paulo Bacelar. Olha, se for retroativo a data da aposentadoria, antes da aposentadoria dela, alguma ação que obriga o ente, ou o governo, ou a empresa, pagar o piso da categoria, esse benefício será
poderá ser revisto, porque os salários serão aumentados antes da aposentadoria e ela pode rever o benefício dela depois. Agora, se ela já foi aposentada e teve o piso depois, aí o benefício ele não é concedido com base no piso e nem revisto no base do piso. Então, daqui para frente, ela vai ter os índices normais de aumento de aposentadoria, independentemente do piso da categoria. O Zé Wilton, em Fortaleza, envia a pergunta pra gente: quem está na revisão da vida toda vai ser aprovado? Eu tenho todos os direitos, mas eu estou achando que é muito difícil. Não é uma lei, é uma decisão judicial que garantiu fazer revisão do benefício para quem é aposentado depois de 99 e tem um período de aposentadoria, de pedido de revisão de pelo menos 10 anos antes da aposentadoria, após a aposentadoria, né? Não pode passar de 10 anos de aposentado para pedir a revisão. Se você já pediu a revisão, a sua revisão vai ser concedida, porque o STF já decidiu que é possível a revisão dos valores da aposentadoria para somar o tempo antes de 94. É um caso que você já ganhou, agora vai depender aí do trânsito em julgado dessa decisão, porque o INSS vem embargando, vem entrando com recursos que está demorando o trânsito em julgado da decisão. Maria em Icó, professor Paulo Bacelar. Eu tenho amigos que foram diagnosticados com HIV e moram no município de Icó, ambos agricultores. Os mesmos são plantadores de hortas e, por conta do preconceito, já não vendem mais os seus produtos e estão em uma situação difícil. Eu queria saber se, por conta da doença, eles têm algum direito para pedir um benefício junto ao INSS. Ele tem 49 anos e ela 37. Eu optei por perguntar porque esse programa nos passa total credibilidade. Quem enviou foi a Maria, em Icó. Olha, obrigado aí pela confiança e dizer o seguinte: o HIV, ele não dá direito ao benefício pela doença. Nenhum benefício é concedido com base na doença. Ele é concedido com base na incapacidade para o trabalho. Então vai depender de como está afetando a saúde das pessoas para quem tem esse HIV. Então vai depender muito de cada pessoa. O que dá direito ao benefício, ela está incapaz para o trabalho, se a doença está manifestada e se está impedindo ela de exercer a sua atividade laboral. Somente pelo fato de ter o HIV, isso não dá direito ao benefício. Pergunta do Israel em Pindoretama. Minha esposa faleceu, temos 5 filhos. Eu tenho direito à aposentadoria ou algum benefício? Na verdade é a pensão por morte. Se a esposa dele faleceu e deixou ele com os 5 filhos, se os 5 filhos forem menores de 21 anos de idade, eles têm direito à pensão juntamente com o marido. Então, ela teria que ser segurada da Previdência na data do óbito para dar direito à pensão por morte para os seus dependentes, que são o marido e os 5 filhos. A Patrícia participa com a gente. Olá, Patrícia, seja bem-vinda ao nosso programa. Pago INSS como autônomo, mas tive alguns problemas financeiros e atrasei 3 meses. O que eu faço para colocar em dias? Tem que entrar no INSS, no site do meu.inss.gov.br e entrar no pagamento da guia de pagamento da Previdência Social, que é a GPS. Guia de Previdência Social. E lá colocar o seu NIT, ou o seu PIS, que é o identificador, e colocar o mês e o valor que você quer pagar, e ele vai gerar os pagamentos em atraso. Envie a sua pergunta para o nosso WhatsApp. Tem alguma dúvida, alguma questão? Pode entrar em contato com a nossa produção. 859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta da Silvaneide em Fortaleza. Eu tenho diabetes e eu frequento CAPS. Aí eu tenho direito de receber algum benefício? Porque a minha diabetes ela é muito alta e eu tenho depressão e ansiedade. Olha, tem direito a receber se o laudo médico atestar sua incapacidade para o trabalho. Como eu disse aqui antes, não é direito de receber o benefício pela doença, e sim pela incapacidade causada pela doença. Ela tem que ter laudos médicos atestando que ela tem incapacidade para o trabalho para poder ter direito ao benefício. Silvelena em Horizonte. Minha irmã ficou viúva e o marido dela só trabalhou 5 anos de carteira assinada. Disseram que ela não tinha direito à pensão por morte. Eu queria saber se ela tem direito ou não. Depende da data do óbito, se ela manteve a qualidade de segurado. Se ela trabalhou com 5 anos de carteira
carteira assinada, ela precisa ver qual foi a última data da assinatura da carteira, a última data que ela trabalhou, e botar mais 2 anos para frente para saber se nesse período de 2 anos foi a data do óbito, porque é quando ela manteve a qualidade de segurado. Mas os 5 anos indefere, não tem problema. Se foram 5 anos, 10 anos... Isso não importa. Importa é a qualidade de segurado na data do óbito. Se da data final da carteira para frente, 2 anos pelo menos, houve o óbito nesse período de 2 anos, ela tem direito à pensão. Se já passou mais de 2 anos da data da última demissão, aí não tem mais o que fazer, não tem direito à pensão. Andréia, em São Benedito, fui casada por 12 anos, mas em 2015 meu esposo faleceu. Eu fiquei com 3 filhas para criar, então eu fiquei recebendo a pensão, só que minha pensão eu só vou poder receber até 2030. Eu queria saber como posso fazer para que nesta data que termina o meu benefício, eu já vou estar com 54 anos de idade. O que uma pessoa dessa idade vai fazer para se manter? E também queria saber se posso recorrer ao INSS, porque pensei que minha pensão seria para o resto da vida. Nesse caso, professor Paulo Bacelar. Não tem como recorrer. É questão aí que foi uma alteração da lei 13.135 para óbitos a partir de junho de 2015. Então ela precisa ver se a data do óbito foi depois de junho de 2015, porque realmente com essa data em diante, as mulheres, né, as esposas, só vão ter direito à pensão vitalícia se ela tivesse 44 anos de idade na data do óbito. Se ela tem menos de 44 anos, aí tem um período para ela receber a pensão, não seria vitalícia. Professor Paulo Bacelar, agora de Quixeramobim, vem a pergunta da Maria. Pago como contribuinte individual há 5 anos o INSS. Há 1 ano sou professora temporária do Estado. Eu gostaria de saber se eu continuo pagando como contribuinte individual ou eu posso parar de pagar. Olha, essa decisão precisa de um cálculo de planejamento previdenciário para saber se o que ela está pagando vai mudar muita coisa na aposentadoria dela. Porque como ela está como professora temporária, ela já está contribuindo para o INSS, já seria segurada da Previdência, já estaria contribuindo. Esse um salário a mais que ela paga como autônoma pode gerar um valor de uma aposentadoria dela maior lá no futuro ou não interferir em nada. Então ela precisa fazer planejamento previdenciário para saber se vale a pena ela contribuir ou não. Regineide, em Jaguaribara, professor Paulo Bacelar. Tenho 56 anos de idade e 32 anos de prefeitura. Eu posso me aposentar? 56 anos de idade, 32 de prefeitura. Em Jaguaribara, não sei se é regime próprio ou regime geral. Então, se foi mulher, né, com 57 anos de idade, no caso aí de professora, poderia já ter direito ao benefício, mas precisa também saber se é professora ou não. No caso, se não foi, somente com 62 anos de idade para ela poder se aposentar. Francisco, em Fortaleza, a pergunta do Francisco, gostaria de saber quando haverá um novo mutirão do INSS? Não tem previsão, isso foi uma medida provisória, que o INSS pode fazer mutirões a partir de agora, mas não tem nenhuma data para ser feita. O Zé Neto, em Pentecoste, participa com a gente. Sou servidor público municipal concursado. Tem algum problema se eu for trabalhar em uma empresa privada e assinar a minha carteira de trabalho? Ou eu devo trabalhar de forma avulsa mesmo? Existe algum risco? Ele gostaria de saber aqui se é permitido por lei ou não, professor Paulo Bacelar. Olha, precisa ver na lei municipal. Se você é contratado por uma empresa que trabalha em horário diferente do que você trabalha na prefeitura, não há nenhum impedimento legal. Você pode trabalhar em horários diferentes. Você não pode trabalhar em horários concomitantes, que aí teria problema na prefeitura. Mas se for horários diferentes, não tem problema nenhum. Participação de um ouvinte que não colocou aqui a identificação. Um neto perdeu a mãe há 6 anos e a avó se suicidou. E fora esse neto tem 2 filhos menor dessa avó.
ele não tem nenhum benefício e a única renda que tinha era o Bolsa Família. E ele está sendo criado por uma tia que é desempregada. O mesmo que tivesse emprego não daria certo para trabalhar, pois tinha que cuidar dele. E a mais nova tem começo de câncer e o mais velho sofreu um acidente muito grave envolvendo aí outros 2 menores. Então eu queria saber se essa família tem direito a algum benefício. Olha, tem que pegar a mãe dele para saber se ela era dependente, se ela era segurada da Previdência, se ela contribuía com a Previdência. Se ela não contribuía com o INSS, aí não tem como deixar pensão por morte para o filho. No caso da avó, a avó sendo segurada ou não, também não deixa direito à pensão para os netos. Os netos não são dependentes dos avós, no caso da Previdência. Então, precisa saber primeiro se ela tinha emprego, se ela trabalhava, se ela tinha algum trabalho informal que ela não estava contribuindo. Se ela não estiver contribuindo, ele não teria direito à pensão por morte, infelizmente. Pergunta do Ricardo, professor Paulo Bacelar. Mal de Parkinson dá direito à aposentadoria? Olha, possivelmente sim, mas depende do laudo médico, qual é a atividade da pessoa. Se ela não está conseguindo trabalhar, não pode mais trabalhar permanentemente por causa do mal de Parkinson, ele tem direito ao benefício. O Nacélio Pereira em Icó faz a seguinte pergunta. Tenho 23 anos de contribuição com 30% de periculosidade. Com quantos anos eu posso me aposentar? 60 anos de idade com 25 anos de contribuição com atividade especial. Ednardo, em Aracati, participa com a gente. Sou aposentado por idade. Minha esposa faleceu trabalhando na Secretaria de Educação, na Escola Beni Carvalho, pelo Estado, porque só recebo R$ 882,60. Olha, nenhum benefício pode ser menor do que um salário mínimo. Isso pode estar acontecendo porque a pensão pode estar sendo dividida com algum filho ou algum outro dependente, mas precisa rever esse processo porque não pode receber menos que um salário mínimo. Qual o procedimento, então, para ele, professor? Como é Paulo um Bacelar? benefício do Estado, ele deve procurar a Ceará-Prev para poder verificar por que está recebendo esse benefício, esse valor. Aparecida em Santana do Cariri, uma pessoa que não tem nenhum benefício, só tem uma aposentadoria em uma casa com 5 pessoas. Tem uma filha que é especial e também não tem nenhum benefício no nome dela. O que essa pessoa deve fazer, professor Paulo Bacelar? A pergunta da Aparecida. Ela pode requerer o BPC para pessoas acima de 65 anos, caso não tenha deficiência. Se tiver uma deficiência, pode pedir o BPC, porque no caso da família que tenha uma renda familiar menor do que um quarto salário mínimo, tem direito ao benefício. Agora a pergunta da Kelly em General Sampaio. Tenho problema de coluna, eu tenho hérnia de disco, tenho reumatismo, tenho artrose, problema de pressão, diabetes alta e mais outras coisas. Sou agricultora há 11 anos que eu faço a contribuição. Tenho 41 anos, eu tenho direito a algum benefício do INSS? Ela pode requerer o auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária, com a apresentação das provas rurais, quando for requerer o benefício junto ao INSS. Marcelo Alves participa com a gente. Para a pessoa que nunca trabalhou de carteira assinada, sempre foi dona de casa, não tem direito a algum benefício? Não, se ela nunca trabalhou de carteira assinada, foi sempre dona de casa e nunca contribuiu como dona de casa, ela não tem direito a nenhum benefício na área da Previdência. Aí só o BPC, né, professor? Só o BPC aos 65 anos de idade. Pergunta que vem agora do Carlos, de Fortaleza. Tenho 53 anos, aposentado há 9 anos por invalidez. Eu gostaria de pedir a revisão do meu benefício, mas eu tenho medo do benefício diminuir. É possível diminuir? Sim, se for administrativamente, o INSS pode verificar algum erro e, se for o caso, diminuir o benefício. Judicialmente, não há essa previsão de diminuição do benefício. Tem que saber direito por que quer revisar o benefício, fundamentar e dar as provas de que o benefício foi concedido errado. Essa revisão só é da concessão do benefício, que ele vai verificar como foi feita a concessão para saber se houve algum erro. Se houve algum erro,
pode ser feita a revisão desse benefício. Participe do nosso programa, envie a sua pergunta para o nosso WhatsApp 859-9273-4353. A Ana Cavalcante, em Baturité, faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Tenho 21 anos de contribuição e 42 anos de idade. Qual idade que eu vou me aposentar e qual o valor do teto máximo que eu vou poder receber? Olha, ela vai se aposentar com 62 anos de idade. Porém, com 21 anos de contribuição, ela já tem os primeiros 15 anos, 60% da média de contribuições, mas o que passar de 15 anos aumenta em 2% essa média. Então, se tem 15 para 21, dá 6 anos. 6 anos para vezes 2 dá 12%. Então, 12 mais 60, ela se aposenta com 72% agora. Se fosse agora a aposentadoria dela. Para cada ano que ela aumente esse tempo, aumenta em 2%. Ela vai ter direito a 100% da média de contribuições com 35 anos de contribuição. Como ela tem 42 anos de idade, é necessário ela fazer um planejamento previdenciário, procurar um escritório que faça cálculos de aposentadoria no futuro, que é o planejamento, para saber se vale a pena ela contribuir mais daqui para frente e quanto ela deve pagar por mês daqui para frente para ter uma aposentadoria melhor no futuro. Francisca, em Canindé, quanto tempo leva para uma pessoa ter alguma notícia sobre o processo na justiça? Porque eu estou esperando desde o mês de maio e até agora nada de resultado. Não existe um tempo necessário, não existe um tempo previsto em lei, né? Isso vai depender muito da vara, depender da tramitação do processo. Não tem como a gente prever nenhum benefício, nenhum tempo de benefício quando você entra na justiça. Erisvane, em Crateús, professor Paulo Bacelar, tenho 45 anos, trabalho como autônomo, já trabalhei de carteira assinada por 30 meses e depois não fiz mais nenhuma contribuição. O que fazer? Com quantos anos eu posso dar entrada na minha aposentadoria? Olha, se ela trabalhou apenas por 30 meses, é um tempo curto ainda para pensar na aposentadoria. Como ela tem 45 anos de idade, ela vai se aposentar com 62, que dá tempo ainda dela contribuir 15 anos para ela poder ter direito à aposentadoria daqui a 15 anos. 30 meses dá o quê? 24 meses, 2 anos e pouco, né? Ela precisa de 13 anos para poder se aposentar. Então ela precisa fechar os 15 anos e ter 62 anos de idade. Pergunta agora de Beberibe, quem participa com a gente é o Manuel. Tenho hérnia estrangulada e tenho 53 anos, nunca contribuí para o INSS. Eu posso pedir a minha aposentadoria? Não, aposentadoria não. Ele pode pedir um BPC se a renda familiar dele for menor do que 1/4 salário mínimo e se ele tiver um laudo bom demonstrando que ele não tem condição de trabalhar, nem condição de fazer nada daqui a 2 anos. Então, mas o BPC... não contribuindo, ele precisa ter... só pedir o BPC. Mas o BPC é a partir de que idade, professor Paulo? Não tem idade. Para deficiência, para comprovação de um impedimento de longo prazo, ou seja, que a pessoa esteja impedida por 2 anos de exercer atividades normais, ela tem direito a um BPC, mas precisa ter uma renda também familiar menor do que 1/4 salário mínimo e ter um laudo atestando qual é o impedimento que essa pessoa tem daqui a 2 anos. Maria, em Fortaleza, participa com a gente. Meu pai tentou se aposentar por idade rural. Foi negado pelo INSS e pela Justiça por ter constado aí uma empresa em seu nome, no qual ele já deu baixa e ele não tinha conhecimento dessa empresa. Foi dado baixa e ele não tinha conhecimento. Fez um boletim de ocorrência explicando que nunca foi empresário, deu entrada de novo e mesmo assim foi negado novamente. Nesse caso, ainda há alguma possibilidade ou ele terá que esperar até os 65 anos. Hoje ele tem 62 anos e tem todos os documentos de agricultor. Olha, quando o INSS nega um benefício, a possibilidade que ele tem de conseguir um benefício ou é no recurso administrativo ou na justiça. Quando a pessoa procura a justiça, essa decisão judicial ela é definitiva. Ela não pode mais ser alterada. Então, passando todos os prazos de recurso, o juiz já negou o benefício, ele já deu entrada novamente, o INSS não pode conceder esse benefício porque a decisão judicial ela tem uma importância maior do que a decisão administrativa. Então, ele dando entrada com os mesmos documentos, esse benefício não pode ser concedido.
Antes de continuarmos aqui com as perguntas dos nossos ouvintes internautas, professor Paulo Bacelar, uma questão muito importante, professor. O Instituto Nacional do Seguro Social publicou uma portaria determinando o fim de qualquer desconto feito a segurados que tenham o benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, convertido em benefício por incapacidade permanente, antes chamado de aposentadoria por invalidez. Sobre esse assunto, a palavra do advogado e professor Paulo Bacelar. Professor, é uma decisão que corrige uma injustiça? Marcos, em tese sim. Bom dia a todos. Em tese sim. Por quê? Porque o INSS, quando ele tem um auxílio-doença, um benefício por incapacidade temporária, ele faz perícias periódicas para a pessoa pedir a prorrogação. Ele vai pedindo a prorrogação desse benefício. Numa dessas perícias, o INSS verifica que ele não tem mais condição de retornar ao trabalho, está incapacitado permanentemente para o trabalho e indica a aposentadoria por invalidez. Aquele médico que fez a perícia, ele só faz indicar que aquela pessoa está aposentada por invalidez. Só que ele só vai transformar esse benefício de auxílio-doença em aposentadoria permanente quando o médico supervisor, ele homologar essa decisão do médico perito que fez aquela perícia periódica. Então ele pode demorar 3 meses, 2 meses, 3 meses, 4 meses, para aquele médico supervisor homologar aquela aposentadoria, que foi indicada pelo médico naquela perícia periódica. E aí, quando ele homologa efetivamente essa decisão do médico perito, ele vai retroagir a data do pedido do médico que indicou a aposentadoria. E aí ficava aquele auxílio-doença sendo recebido até ser homologada aquela aposentadoria. Então gerava um débito, gerava um pagamento em dobro daquele benefício. Só que não é culpa do segurado que ele recebeu aquele benefício indevidamente, porque o INSS demorou de homologar aquela aposentadoria. E essa decisão é exatamente para que não possa ser cobrado do segurado esse período que ele ficou aguardando a homologação da aposentadoria por invalidez, quando transformou a aposentadoria. Então é uma decisão favorável para o segurado, que foi determinada através de uma ação civil pública, né? E aí eu determinando que o INSS não cobre mais do segurado que teve o benefício transformado em aposentadoria por invalidez, desse período que ele ficou recebendo o auxílio-doença, aguardando essa decisão do médico. Um alívio aí para os aposentados, né, professor Paulo Bacelar? Com certeza, porque quando o benefício era concedido, ele ia gerar um débito que ia ficar descontando do segurado por algum tempo. E aí, enquanto ele estava recebendo um valor, ia aposentar por invalidez, mas ia receber um valor menor do que estava recebendo antes, exatamente por causa desse débito. Seguindo aqui com o nosso programa, então, esclarecido aí a informação precisa e exata do professor Paulo Bacelar sobre esse assunto. Agora a pergunta da Maria Lima, em Aracati. Minha tia tem 43 anos e agora descobriu que está com hérnia de disco. Ela pode dar entrada em algum benefício, professor Paulo Bacelar? Bom, Marcos, é como a gente sempre fala, a doença não gera direito à aposentadoria nem ao benefício por incapacidade temporária. O que lhe dá direito ao benefício é a incapacidade para o trabalho. Então ela tem que ter um laudo médico ou atestado dizendo que ela está incapacitada para o trabalho por causa dessa hérnia. Então ela vai ter direito ao benefício se ela também for segurada da Previdência e que ela tenha esse laudo atestando a sua incapacidade. Pergunta que vem de Sobral, professor Paulo Bacelar. A Raquel faz a seguinte pergunta. Tem uma lei que foi sancionada em 2019 que pessoas com HIV não podem ser chamadas para fazer novas perícias. Porque eu tenho um tio que já é aposentado por invalidez há 15 anos, mas ele só tem 50 anos de idade. Ele pode ser chamado? Sim, ele pode. Ele só não precisa ser mais chamado. Ninguém precisa mais ser chamado para perícia médica de aposentadoria por invalidez para revisar esse benefício quando a pessoa tiver 60 anos de idade ou mais. Então, somente com 60 anos que não precisa mais fazer perícia médica. João Batista participa com a gente. Obrigado pela participação, João. Tenho 55 anos, recebo auxílio-doença há 7 anos e eu fui operado de hérnia de disco, mas eu continuo com o mesmo problema. Pode se transformar em esse auxílio em aposentadoria por invalidez?
Sim, se já tiver um laudo médico atestando que não tem mais condição dele trabalhar, pode ser transformado em aposentadoria por invalidez. Jossanã Barbosa, parabéns, muito bom o programa, obrigado aí pelos elogios. Muito explicativo, diz ele aqui, professor Paulo Bacelar. Saúde e paz, ele quer aqui uma explicação sobre os vigilantes. Ele diz aqui que estão sofrendo muito aí para a aposentadoria, professor Paulo Bacelar. Olha, realmente a questão dos vigilantes é bem problemática, porque o INSS não reconhece o tempo de vigilante não armado para considerar como aposentadoria especial. Então isso somente é resolvido se você entrar com ação na justiça. O Carlos, do Rio de Janeiro, participa com a gente, professor Paulo Bacelar. Eu gostaria de saber, a minha esposa ela tem 26 anos de contribuição e 56 anos de idade. Quanto tempo ainda falta para ela se aposentar? Eu fico aguardando aqui uma resposta, um grande abraço. Ele mora no Rio e diz que é de São Benedito, professor Paulo Bacelar. Olha aí, São Benedito, na serra ali, né, da Ibiapaba. Olha só, a gente precisa ver a idade dela. Então, tem que ter 62 anos de idade. Se ela já tem o tempo para contribuição, ela já tem, que precisa de 15 anos, mas ela pode ficar contribuindo uma vez por ano para não perder a qualidade de segurado, mas precisa ter 62 anos de idade para se aposentar. O José em Juazeiro, professor Paulo Bacelar. Tive um pedido de aposentadoria híbrida negado. Anexei documentos e inclusive o processo de aposentadoria do meu pai. Minha reservista tinha profissão agricultor. Eu tenho declaração da cidade que morava, confirmando que eu sou possuidor de uma parte de terras. A verdade é que o INSS só reconhece se tiver bases governamentais. E não é o caso, pois o período é remoto. O senhor acha que é melhor ir para a justiça ou tentar novamente? Não, acho que tem que ir para a justiça. Agora precisa conversar com o advogado, para ele analisar as provas, ele mesmo toma a decisão se entra na justiça ou se faz um novo requerimento com uma produção de provas mais adequada para um novo pedido. Lembrando que você precisa comprovar pelo menos 15 anos de atividade rural e provas muito remotas ela pode não servir. Edilene em Icó, professor Paulo Bacelar. Tenho 44 anos, já tenho 10 anos e 8 meses de contribuição de carteira, porém já estou um tempo sem assinar a carteira, eu estou trabalhando por conta. Eu queria continuar pagando o INSS para continuar segurada. Gostaria de saber em qual código devo pagar, devo continuar pagando. Olha, depende muito de um planejamento, mas para saber se você vale a pena você pagar mais do que o salário mínimo ou apenas o salário mínimo. Se for mais do que o salário mínimo, você vai no código 1007, que é no código de autônomo, de contribuinte individual. Ou no código 1406, que é o código de facultativo, o código de 20% e de qualquer valor entre o mínimo e o teto da Previdência, que é de R$ 7.500. No caso de você pagar apenas o salário mínimo, e não sendo contribuinte individual, sendo facultativo, você paga no código 1473, que é de 11% do salário mínimo. E se for autônomo, se você tiver alguma renda, alguma atividade que gere renda, você paga no código 1163, que é o código de contribuinte individual, no 11% sobre o salário mínimo fixo. Salário mínimo, 11%. 1163 contribuinte individual e 1473 no facultativo. Manuel Pereira em Fortaleza, professor Paulo Bacelar. Em março de 2024, irei completar 65 anos. Eu tenho débito como MEI na Receita Federal e no FIES. Isso vai interferir na minha aposentadoria? Não, nenhum problema em relação a nenhum débito com o FIES ou qualquer outra ou qualquer outra entidade. Não há nenhum problema você ter débito para pedir aposentadoria. Deuclésio em Granja, professor Paulo Bacelar. Estou no cadastro da minha mulher, eu posso assinar a carteira? Pode, não tem nenhum problema. Só não poderia se ela estivesse recebendo algum benefício, BPC, algum benefício assistencial que iria levar em conta a renda familiar declarada no CAD único. Você assinando carteira aumentaria a renda, ela poderia perder o benefício. E nem por isso eu digo que a pessoa não deve assinar carteira. Eu sempre digo que a pessoa deve assinar carteira, formalizar, porque estaria coberto pela Previdência Social. Mas no caso apenas dela estar cadastrada no CAD único, não tem problema nenhum você assinar a sua carteira.
Antonilda, em Crateús, sou procuradora do meu filho e eu queria saber se há algum prejuízo na minha aposentadoria. Ele recebe um BPC e eu queria saber se isso pode prejudicar. Sim, se a renda familiar for alterada com assinatura de carteira ou com algum benefício de aposentadoria, isso pode gerar uma revisão no BPC, ele pode perder o BPC. Adriano Lopes, em Fortaleza, tenho carteira assinada com salário e meio. Eu queria saber se eu posso fazer o complemento com o salário pagando por fora. Eu tenho 60 anos. O objetivo dessa pergunta é se ainda dá tempo para eu me aposentar com um salário melhor. Olha, isso tudo depende de cálculo. Então você deve contratar um escritório que faça cálculo, que faça planejamento previdenciário para ver se vale a pena você contribuir a mais para ter um direito a um benefício melhor. Muitas vezes você contribuindo a mais, você pode estar jogando dinheiro fora se não tiver um planejamento feito corretamente. Obrigado pela sua participação aqui no nosso WhatsApp. Você que enviou sua mensagem no 85992734353. Você pode, durante a semana, entrar em contato com a nossa produção, deixando a sua pergunta. Muito obrigado, professor Paulo Bacelar. Obrigado a você, Marcos. Obrigado a todos os ouvintes que mandaram perguntas. No dia 30 agora estarei viajando para a Aparecida do Norte. Estaremos com o programa, continua, mas estarei indo aí conhecer o nosso Brasil e pedir a benção à nossa padroeira, que é a Aparecida do Norte. Peça bênção e saúde pra gente, professor Paulo Bacelar. Mandarei sim, estarei lá para receber os fluidos, né? Bons, os fluidos positivos e mandar para todos nós aqui do Ceará. Abraço, boa viagem, até a volta, professor Paulo Bacelar. Até a volta. Até a volta, Marcos. Grande abraço. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Uma boa semana a todos e até sábado que vem. Tchau, pessoal.